Light. Diz assim a palavra do Senhor, Juízes 6, capítulo 10, Juízes capítulo 10, versículos 6 a 16. Diz assim: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que se estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maonitas vos oprimiam, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, bendito, a Tua palavra está diante de nós, a Tua palavra é viva, é poderosa, e nós clamamos ao Senhor que venha falar ao nosso coração, revelar a Tua vontade e nos preparar para viver segundo a Tua graça e o Teu cuidado. Sê conosco, aplica a Tua palavra ao nosso coração naquilo que lhe apraz, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós vimos nos versículos anteriores dois juízes que são levantados pelo Senhor, Tola e Jair. Eles não enfrentam grandes batalhas, eles não enfrentam grandes exércitos, mas atuam então como guardiões da estabilidade espiritual e social, após o caos que acontece depois de Abimeleque ter tornado-se rei ou tomado posse de um trono. Tola livra Israel exatamente de si mesmo, ou seja, desta autodestruição a qual estavam ali inseridos. Então vem Jair e governa por 22 anos. O texto nos diz que ele tinha 30 filhos que governavam sobre 30 cidades e tinham 30 jumentas. Isso era um sinal de ordem, de prosperidade, de manutenção. Mas o versículo 5 encerra com a morte de Jair. A partir do momento em que ele morre, então, nós vamos entrar nesse novo contexto, nessa nova realidade. Uma coisa interessante que nós vamos observar dos versículos de 1 ao versículo de número 5 é que, mesmo tendo esse período de paz, mesmo Deus tendo agido sobre o povo, mesmo Deus fazendo a sua obra, há um silêncio gritante. Nós não ouvimos a voz de arrependimento do povo. Essa paz, então, é uma paz aparente. Há uma religiosidade de forma externa, porque o coração do povo ainda estava longe do Senhor. Então é verdade isso, que bastou então que Jair morresse, que esse período do juízo passasse, para que eles voltassem a fazer o que era mal, como nós vimos aqui no versículo de número 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns, e a Astarote, aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Interessante, depois de 45 anos de estabilidade, o povo volta ao velho caminho.
Não há surpresa aqui. É uma repetição, é um ciclo, é uma espiral decadente que vem acontecendo, e nós vamos vendo isso a cada momento. Nós percebemos então que a paz que parecia firme, ela era de fato frágil. A religiosidade que parecia profunda não passava de uma religiosidade rasa, vazia, sem muita profundidade, sem muito conhecimento, sem muito entendimento. O texto nos diz que Israel, ele não fala que ele se distraiu, que por um determinado momento eles se distraíram da situação, não. Diz que eles tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Eles retornaram, eles voltaram ao erro como quem retorna a uma casa conhecida. É como se eles tivessem retirado dos mapas do seu bolso o mapa da idolatria. E é interessante que aqui são mencionadas 7 divindades. 7 nomes estrangeiros tomam o lugar do Deus da aliança. 7 altares são erguidos onde não deveria haver nenhum, apenas aquele que servia o Senhor. E este número não é por acaso. Na simbologia judaica, 7 representa plenitude. E aqui nós temos a plenitude da corrupção espiritual. Uma pergunta nós devemos fazer: aonde se encontra o Senhor? Quando eu falo se encontra o Senhor neste texto, eu falo aonde está o local de culto do Senhor? Aonde está a arca da aliança que foi levantada no deserto por Moisés? Aonde está o tabernáculo que foi erigido? Aonde está o altar do sacrifício? Aonde encontra-se o culto do Senhor? Veja que o Deus da aliança foram totalmente esquecido pelo povo. O tabernáculo continuava ali montado na cidade de Siló, na região onde ele havia sido erigido pela primeira vez. Mas o povo agora estava se curvando em outros lugares. A fumaça dos sacrifícios ainda sobe, mas ela não sobe do altar do Senhor. Ela sobe agora dos bosques, dos vales, dos postes ídolos, locais dos cultos pagãos, daqueles cultos que não servem de fato o Senhor. O culto, ele não cessou, apenas mudou de direção. A expressão final do versículo é como um golpe seco: deixaram o Senhor e não o serviram. Deixaram o Senhor e não o serviram. O que eles fizeram? Eles abandonaram o Senhor e escolheram outros deuses, outros senhores para si. Que coisa terrível, não é, queridos? Como cristão, às vezes nós podemos perguntar: como é que pode alguém que conhece o Deus da salvação, o Deus da aliança, e de repente agora se perde diante desta realidade? Aqui é necessário a gente refletir um pouco. Aqui é necessário a gente parar para pensar sobre nós mesmos. O pecado não é apenas tropeço, irmãos. É uma escolha consciente e muitas vezes repetitiva. Ela muitas vezes se repete em nossas vidas. Então nós devemos de nos perguntar: será que nós temos voltado àquilo da qual Deus nos libertou? Há ídolos que estão escondidos em nossa rotina e que precisam de ser removidos? 45 anos de paz, e agora eles retornam, depois que sai aquela referência, eles caem de volta àquilo que eles deveriam de ter abandonado há séculos, há tempos atrás. Será que em nossas vidas também não existem ídolos que precisam de cair, que estão diante de nós, nas nossas rotinas? É bom pensar sobre isso. Mas o Deus da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não irá deixar Israel impune. Então nós vamos para o versículo número 7, na qual nós lemos: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Por terem se voltados aos ídolos, o Senhor os entregou nas mãos das nações ao redor, daquelas nações que são inimigas, e isso por 18 anos. Para você que tem acompanhado a nossa exposição de Juízes, você vai perceber que esses números vão aumentando à medida que o ciclo se repete. Desde do livramento de Otoniel para cá, nós vemos que há um período cada vez maior e há uma ação cada vez maior da ação do inimigo. O Senhor não age de forma emocional,
mas ele se ira contra as pessoas. E essa ira é uma resposta à sua santa aliança, aquilo que ele havia direcionado para com o povo, a qual ele havia dito que seria o Deus deste povo. Israel não apenas cometeu um deslize, ele serviu aos outros ídolos. E o que acontece com quem serve aos outros ídolos? Quem serve se torna servo. Nós usamos muito a palavra idolatria. A palavra idolatria ela é composta de duas palavras. Que no grego vem da questão de ídolo, e latria, de culto. Mas a palavra no grego significa serviço escravo, seria o serviço mais adequado, seria a visão mais adequada. A latria significa devoção ou serviço escravo, serviço de alguém. O culto é, por essência, um ato de submissão. Cultuar significa se submeter à autoridade deste Senhor sobre a sua vida. E Israel se submete aos ídolos, deixando de se submeter ao Senhor. Então o texto nos diz que Deus então os entrega. E aqui nós temos uma outra situação que precisa de ser observada. Porque aquilo que é traduzido na nossa versão revista e atualizada por entregou-os, tem um significado original de vendeu-os. É como se Deus estivesse dizendo: se querem servir aos ídolos, então sirvam também aos povos que os carregam. Eu entrego, eu vendo vocês para ele. Vocês já não são mais minha propriedade. Agora vocês pertencem. Deus abriu uma concessão para que eles pudessem estar. A idolatria não é só pecado, é uma liturgia invertida. Em que sentido que ela é invertida? O culto ele não liberta, mas ele aprisiona. O altar não salva, mas ele escraviza. Aqueles que vão então em direção a esta adoração, eles vão deixar de servir ao Senhor para servir a alguma coisa que é pior, que é terrível, a qual pesa sobre a sua vida. Mas a idolatria, queridos, não é só se curvar diante de estátuas de pedra, de pau, de ferro, de mármore. A idolatria significa afastar-se do Senhor ou colocar a qualquer coisa no patamar de igualdade ou superior a Deus. Isso é idolatria. Você pode estar dizendo que serve o Senhor, mas ser idólatra da sua família. Você pode dizer que serve ao Senhor, mas o seu emprego ser um ídolo para você. Você pode dizer que serve ao Senhor, mas o seu filho pode ser um ídolo na sua vida. Desde que ele fique de pé de igualdade a Deus, você está então erigindo um ídolo e você está escolhendo a quem você vai servir. Mas é importante a gente observar e pensar: a idolatria sempre cobra um preço. Ela começa com uma escolha, mas ela termina com escravidão. O que parece distante se torna próximo. Então é hora da gente poder também examinar. Há áreas na nossa vida onde o pecado já cruzou a fronteira e chegou ao centro da nossa vida. Será que, ainda que nós declaremos servir ao Senhor, não há em nossas vidas coisas, situações ou pessoas que têm ocupado um lugar de igualdade com Ele e às vezes até superior? Será que nós não estamos criando ídolos para nós? Israel trocou o Senhor pelos ídolos e agora eles vão servir as nações que servem esses ídolos. Uma grande forma da gente perceber a ironia da idolatria, de criar ídolos para si, é quando nós olhamos as procissões romanistas. Nós vemos uma fila de pessoas com um peso nas costas, levando o seu Deus para cima e para baixo, passando pela rua para cima e para baixo. Um pedaço de pedra, um pedaço de pau que não fala, que não vê, que não chora, que não sente, que não responde, mas as pessoas se devotam a ele. Eu morei um tempo em Belém. Em Belém tem uma das procissões mais famosas do catolicismo romano no mundo, que é o Círio de Nazaré, onde as pessoas saem com
a estátua de Nazaré pela cidade. Existe uma corda grossa, que ela é puxada por milhares de pessoas. Eles seguram nesta corda e vão puxando uma estátua, carregando este peso para cima e para baixo. Fazem o mesmo processo todo ano. Ela sai de um lugar, vai para o outro, faz uma armaria, volta para aquele local. Depois ela desce para o local onde ela fica guardada, e no ano seguinte ela faz a mesma coisa e torna a voltar. E aquele ciclo se repete, e as pessoas vão ali e vão fazendo isso, e vão fazendo isso. Nós temos idosos, crianças, jovens, todo mundo fazendo isso diante de um pedaço de pedra. Mas às vezes, queridos, nós fazemos isso também quando nós observamos que a nossa vida vive esse ciclo, atrás de coisas que não são o Senhor, ou tentando fazer com que as coisas aconteçam de forma diferente daquelas que elas nunca irão acontecer. É aquela pessoa que está tentando mudar alguém e ele não vai conseguir mudar, não cabe a ele essa mudança. É aquela busca por uma satisfação no emprego que nunca chega, e quando você alcança, você percebe que quer mais e vai atrás novamente diante disso. É aquela formação, aquele diploma que nunca é suficiente. Aquela família que ela nunca é idealizada e você sempre está correndo atrás dela. É sempre uma questão de você se esforçar, se entregar e viver um ciclo repetitivo na qual cansa, na qual te prende, te escraviza. Quais são as áreas da nossa vida que se tornaram ídolos em nós, da qual nós não entregamos mais para o Senhor e confiamos na sua ação, mas passamos nós mesmos a querer que aquelas coisas se resolvam por si só? O que é pior, muitas vezes nós achamos que somos a solução dela. E em vez de colocar coisas no lugar de Deus, nós nos colocamos no lugar do Senhor. Nós não confiamos na ação do Senhor, mas nós passamos a fazer essas coisas. Agora eles servem a nação. Então o texto continua, o versículo 8 e versículo 9 vai dizer: os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. A opressão, ela não é breve, ela tem uma continuidade, ela dura 18 anos, tempo suficiente para que o sofrimento deixasse de ser apenas um susto e passasse a ser algo rotineiro sobre a vida deste povo. O peso está cada vez maior. Ela começa em Gileade, na fronteira, do outro lado do Jordão, mas a região fronteira que é mais vulnerável e é exposta, depois de ser capturada, ela começa a avançar. Os filhos de Amon atravessam o Jordão, invadem Judá, Benjamim, Efraim, as tribos centrais de Israel. Se você olhar o mapa da divisão, quando Josué divide, você vai perceber que agora aquilo que estava na periferia chega ao centro desta nação. O conflito chegou ao coração da terra prometida. O que era distante se tornou próximo, o que parecia controlado se espalhou. Essa opressão avança. E o texto encerra com uma frase pesada: Israel se viu muito angustiado. Não era apenas dor física, era angústia profunda. Era o peso de quem está esmagado por fora e por dentro, porque vem sofrendo diante daquilo que eles mesmos causaram para si. O resultado é inevitável. Uma vida que se afasta do Senhor tem como resultado inevitável a angústia. É impossível você estar longe do Senhor e não experimentar a angústia sobre a sua vida, experimentar a pressão do mundo sobre a sua vida. Israel está sofrendo as consequências de suas escolhas. O que ele está vivendo tem a ver com a sua idolatria, com a quebra da aliança, deles terem abandonado o Deus verdadeiro para servir o Deus falso. Será que nós não temos enfrentado em nossas vidas consequências de nossas escolhas idólatras?
Não que todo sofrimento ou toda dor venha disso, não, pelo contrário. A Bíblia nos aponta que o sofrimento e a dor pode vir por muitas causas. Claro, por causa consequencial, inicial é o pecado, mas às vezes não é o nosso pecado, é o pecado de outros contra nós. Mas às vezes é bom a gente avaliar se as nossas escolhas feitas no passado, se aquilo que nós fizemos anteriormente agora não estão cobrando o seu preço para nós. Se o que nós estamos vivendo agora não tem a ver exatamente com aquilo que nós plantamos há tempos atrás. Uma escolha errada no casamento vai gerar um casamento em crise. A escolha errada do seu parceiro. Não saber lidar com as condições vai gerar situações difíceis mais à frente. Então nós devemos de observar, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós devemos de seguir e obedecer, ainda que muitas vezes seja ruim para a gente, do nosso ponto de vista, da nossa visão. Queridos, quantas vezes eu não estive no gabinete diante de jovens que falavam: mas eu amo tanto, mas eu a amo tanto, mas Deus pode transformar a vida dessa pessoa, mas Deus pode mudar a realidade dele, ou a realidade dela. E a pergunta que eu fazia é: você quer pagar do preço? Quer pagar para ver? Vale a pena? Se não mudou agora, se não é o ideal agora, que garante que será lá na frente? Qual é o motivo que está levando você a escolher essa pessoa como alguém com quem você quer compartilhar a sua vida inteira? É para a glória do Senhor? É porque isso te satisfaz? Porque se isso só é para a sua satisfação, preste atenção, porque se isso só é para a sua satisfação, isso é uma escolha egoísta, é uma escolha idólatra. Ela tem que ser para a glória do Senhor, ela tem que satisfazer você, mas tem que satisfazer as exigências da palavra de Deus. Assim é no trabalho, queridos. Assim é na condução do nosso lar, na educação dos nossos filhos. Assim é na nossa formação acadêmica, assim é na nossa vida, no nosso relacionamento com os vizinhos. Em tudo nós devemos de colocar Deus como centro. E é exatamente isso que acontece com Israel: tira Deus do centro, e agora o centro é invadido pela opressão, a angústia chega a eles. Esses 18 anos de sofrimento, de aperto, leva agora o povo a se lembrar daquilo que eles haviam esquecido, daquilo a qual eles haviam abandonado. Então eles voltam ao Deus dos seus pais, aquele que os havia livrado da escravidão do Egito, que havia conduzido eles à terra prometida, que havia tomado posse daquela terra. E nós podemos ler do versículo de número 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: contra ti pecamos, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaítas. Aí nós falamos: maravilha, glória a Deus. Voltaram para o Senhor. Mas o que nós temos aqui, queridos? Um despertar espiritual, um avivamento, um retorno ao Deus da aliança. Preste atenção na forma como as coisas estão acontecendo. Eles se lembram do Deus da aliança, do Deus que os tirou do Egito, do Deus que abriu o mar vermelho, que sustentou no deserto, que fez cair muralhas, que deu a posse prometida. Mas o que nasce aqui não é arrependimento nesse retorno. Eles não se arrependem. O que nasce aqui, o que leva eles a voltarem ao Senhor, é o desespero. Eles estão clamando, mas o que eles querem é alívio, não transformação. É a oração que quer solução, não reconciliação. Eles dizem: contra ti havemos pecado. Mas não há quebrantamento, não há renúncia, não há qualquer sinal de mudança sobre a vida de Israel. O pecado é reconhecido, mas os ídolos continuam nos seus altares. O nome de Deus é invocado, mas o coração deles ainda está longe do Senhor. Esse tipo de clamor ele é muito comum. É o clamor do filho pródigo que ainda não caiu em si, que se vê em dificuldade, mas não quer retornar. É o clamor daquele que grita por socorro, mas não quer mudar a sua rota. Ele sabe que está ruim, ele sabe que as coisas estão ruins, mas ele não quer nenhuma mudança na sua vida.
Ainda que esteja dolorido, ainda que esteja machucando, ainda que seja desesperador, ele não quer fazer qualquer coisa para mudar a situação. Ele prefere estar nessa situação e clamar: vem me socorrer. Sabe o que Israel está dizendo? Nada funcionou. Tentamos de tudo, mas nada funcionou. Vamos tentar Deus? Vamos buscar o Senhor? Quem sabe o Senhor não pode vir ao nosso auxílio? Afinal, Ele agiu no passado. Afinal, Ele agiu com os nossos pais. Afinal, Ele é o Deus da aliança, né? Então vamos invocar a Ele. É um ato de desespero, mas não é um ato de arrependimento e de conversão. E quanto a você, meu querido? Você tem clamado por mudança ou tem clamado apenas por socorro? Qual é o clamor na sua vida? No entanto, Deus não é uma opção entre outras. Ele é o Senhor da aliança. Ele é o Deus que se compromete fiel à sua palavra. Deus nunca é fiel ao homem. Deus é fiel à sua palavra e Ele irá cumprir a sua palavra. E Deus não responde de forma alguma à manipulação. É impossível que nós, como seres humanos, venhamos a manipular o Senhor. É impossível que Deus se condoa das nossas lágrimas simplesmente, querido. Não, Deus não é como nós, que se move pela emoção. Deus se move pela sua palavra. Ele conhece o nosso interior, conhece o nosso íntimo. E Ele não se curva ao desespero daquele que não se rende. Sua resposta não é imediata, muito menos acolhedora, mas ela é firme, justa e reveladora. Como nós podemos ver nos versículos de 11 a 14, onde Deus agora responde a este povo que diz: nós pecamos contra o Senhor. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Dura essa palavra. Eu não fiz isso no passado, mas o que vocês fizeram com todo o livramento que eu dei, com tudo aquilo que eu coloquei, com tudo aquilo que eu apresentei, o que vocês fizeram? Então ele vai dizer, ele conclui da seguinte forma: ide e clamai aos deuses que escolhestes, Ele que vos livre no tempo do vosso aperto. Deus não ignora o clamor, mas Ele confronta com a história do povo. Ele relembra aqui 7 libertações, 7 momentos em que Israel clamou e foi ouvido, 7 vezes em que a misericórdia venceu o juízo. Quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram. Agora observe, no versículo de número 6, que nós começamos lendo, o povo serve ao Balaim, aos deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, de Amon, dos filisteus e excessivamente. Agora Deus repete e diz: eu já livrei você desses deuses, eu já livrei vocês dessas dificuldades. É como se Ele dissesse: vocês estão compreendendo o que está acontecendo? Eu livrei vocês deles no passado, mas agora vocês se culpam exatamente destes que foram os seus escravizadores. Todas as vezes que vocês clamaram a mim, eu fui até vocês, mas vocês não se renderam a mim. Antes vocês voltaram às suas práticas anteriores. A repreensão tem a ver com a história deste povo, com a história deste povo. É como se Deus abrisse o livro da memória da aliança e dissesse: vocês esqueceram, vocês voltaram ao que já foi vencido, vocês se entregaram ao que eu já destruí. Isso revela a corrupção do coração humano, irmãos. Isso revela o quanto nós somos depravados, o quanto nós somos inclinados ao mal. O pecado não é apenas um tropeço, ele é uma repetição, é a volta à escravidão. Deus nos libertou e nós retornamos para essa escravidão. Essa é a realidade do pecado.
Ide e clamai aos deuses que escolhestes, Ele que vos livre no tempo do vosso aperto. Deus não está sendo irônico ou está zombando deles. Deus está expondo a realidade que eles vivem. Deus está mostrando para ele o que é justiça. É o Senhor da aliança mostrando que não se deixa manipular, que não responde ao clamor, que pede apenas alívio, que busca apenas socorro, sem arrependimento, sem conversão, sem reconhecimento verdadeiro e busca real pelo Senhor. Você tem buscado Deus como solução ou tem buscado Deus como Senhor da sua vida? Há uma grande diferença. Muitas pessoas têm vindo à igreja, à casa do Senhor, porque buscam em Deus soluções para os seus problemas, quando que na verdade eles deveriam de vir buscar ao Senhor para ser Senhor de suas vidas, para ser aquele que habita, a quem ele tem aliança, a quem ele se compromete. Mas a ação do Senhor aqui também não é apenas repreensão. A ação do Senhor é, antes de tudo, didática. Deus está ensinando o povo. O Senhor quer levá-los ao verdadeiro arrependimento. O Senhor quer mostrar que o caminho pelo qual eles estão percorrendo não é o caminho ideal para que a sua graça e a sua misericórdia se manifestem. Quer mostrar que não basta clamar, que é preciso de fato se render ao Senhor, que não basta apenas reconhecer o erro, é preciso também abandonar este erro. E é nesse ponto então que algo começa a mudar. Nós lemos então os dois últimos versículos dessa nossa película, desse nosso momento, versículos 16, 15 e 16. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda desta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Após a dura resposta de Deus ao coração deste povo, uma resposta dura, porém necessária, Israel compreende a sua verdadeira situação como povo de Deus e não tenta mais convencer a Deus, mas reconhecer aquilo que Ele é. Ele não negocia, Ele não mais exige, Ele apenas se entrega. Ah, querido, aqui vale a pena a gente parar para pensar. As palavras que às vezes nós falamos ao Senhor, a maneira como nós nos dirigimos ao Senhor, muitas vezes nós somos arrogantes e achamos que Deus nos deve alguma coisa. Deus não nos deve nada. Quantas vezes nós ouvimos pessoas orarem dizendo: eu reivindico, eu exijo, eu não aceito. Quem somos nós? Diante deste Deus que é todo poderoso, Ele é o Senhor, nós somos os servos. Mas às vezes nós não usamos essas palavras, mas as nossas atitudes levam a entender que essas seriam as nossas palavras, as palavras dos nossos lábios. Ainda que a gente chegue, como Israel, e fala: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, vem, me socorre. Mas não há nenhum ato de conversão da nossa parte, de entrega diante do Senhor e de reconhecimento de que nós estamos errados. Precisamos de entender isso. O clamor agora muda. As palavras agora são outras. Antes o povo clamava por socorro, agora ele clama por misericórdia. Antes tentava convencer a Deus, agora se entrega à vontade de Deus. Veja a frase que eles dizem: faze-nos tudo quanto te parecer bem. Antes ele falava: Senhor, nós pecamos contra o Senhor, nos socorre, venha a nós. Deus diz: eu não vou. Então eles percebem o Senhor e falam assim: pô, eu acho que eu entendi, eu acho que eu compreendi o que está acontecendo. Eles agora não estão diante de Deus como quem exige livramento, estão diante dele como quem reconhece que merece o que está vivendo. Não tem um único ser humano, por mais difícil, complicado ou terrível que seja a sua luta, que não esteja vivendo algo que tem a ver com o merecimento do pecado,
ainda que o pecado não seja seu. A frase, eu não mereço isso, não cabe na teologia. Não cabe na teologia. Ainda que eu não seja consequência direta disso, seja vítima dessa ação, perceba, tudo o que acontece neste mundo de ruim é por conta do pecado de Adão. E nós estamos vivendo neste mundo pecaminoso. O que nós merecemos, o que nós temos de encontro é o inferno, irmãos. O que qualquer ser humano vive aqui nessa vida o leva em direção ao inferno. Não leva para o céu pelos seus méritos, não leva para o céu pelas suas obras, não leva para o céu pelas coisas boas que Ele faz, porque não há nada de bom em nós. Até aquilo que fazemos de bom é coberto com o nosso egoísmo, é coberto com a nossa egolatria, é coberta com ídolos que nós levantamos para nós. Basta examinar o coração e perceber o quanto nós gostamos destas coisas. Veja, eles não dizem, livra-nos porque estamos sofrendo. Eles dizem, faze o que parece justo. É como se dissesse, sabemos que os que estamos vivendo é consequência do nosso pecado, do mundo em que vivemos. Sabemos que o Senhor é justo. E por isso não pedimos por direito, nós pedimos por misericórdia. A frase não é, Senhor, não é justo que eu esteja vivendo. A frase é, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque o que eu estou passando eu não quero viver. É justo diante da justiça divina. Talvez não seja justo diante da sua visão, do seu posicionamento, mas tudo que há de mal tem a ver com a imposição da justiça de Deus, condenando o pecado, em todas as circunstâncias. A nossa frase deve ser exatamente isso: Senhor, tem misericórdia de mim. Que o Senhor venha, não com sua justiça agora, mas venha com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua compaixão. Esse é o sinal de arrependimento. Agora isso começa a nascer no coração de Israel. O coração não está mais tentando escapar apenas da dor. Ele está buscando aquilo que é certo diante de Deus. Ele está esperando que Deus haja como o Senhor das suas vidas. E é isso que eu e você devemos de esperar. Que Deus seja Senhor das nossas vidas. Que Ele nos governe, que Ele nos dirija, que Ele nos conduza. É assim que devemos de viver. Está colocando Deus no centro e não mais o livramento. Deus é a centralidade deste povo. Meus amados, o arrependimento verdadeiro, ele deixa rastros. O texto nos mostra com clareza: tiraram os deuses alheios de si e serviram ao Senhor. Essa é a consequência natural de um coração que se rende. Primeiro, reconhece o pecado, temos pecado. Depois se submete à vontade de Deus, faze tudo o que te parecer bem. Então remove aquilo que ofende o Senhor, tiraram os deuses alheios de si, e por fim, volta ao serviço verdadeiro, e serviram ao Senhor. É assim que nós buscamos o Senhor, não apenas gritando socorro, não apenas gritando e clamando misericórdia, mas é avaliando e nos voltando para o Senhor. Há sempre um local de arrependimento na nossa vida. Perdão. Há sempre um local na qual nós devemos de voltar para o Senhor, convertidos a Ele. O verdadeiro arrependimento não é apenas ouvido, ele é visto, ele é vivido, é uma ação concreta, é uma renúncia, é uma mudança, é um abandono dos ídolos, é o retorno ao altar do Senhor. Há ídolos que ainda permanecem em nossas vidas, queridos. Há áreas da nossa vida que ainda não voltaram ao serviço do Senhor, que não se entregaram para este Deus. Quando Israel faz isso, agora, nesse momento em que ele reconhece e que Deus de fato toma o seu lugar de senhorio sobre a vida do povo, algo então extraordinário acontece. E o versículo 16 então continua: então já não pôde ele, o Senhor, reter a sua compaixão por causa da
desgraça de Israel. O Senhor já não pôde reter a sua compaixão. Isso não quer dizer que Deus foi surpreendido, ou que Deus então foi pressionado a acontecer. Também não significa que Deus mudou, Deus é imutável. Quer dizer que a graça é inseparável de quem Deus é. A graça faz parte do caráter de Deus. Ele é justo e por isso o pecado deve ser punido. Mas Ele também é misericordioso e por isso o arrependimento encontra esperança. A compaixão não é uma exceção no agir de Deus. A compaixão é uma expressão legítima da sua própria santidade, daquilo que Ele é, como ser único que Ele é. Quando o coração então se dobra, a graça se levanta. Não porque Deus muda, mas porque Ele é fiel, como sempre foi, à sua palavra, para cumprir os seus desígnios. Deus é santo, Deus é justo, mas Deus também é gracioso. Então, quando um pecador se arrepende, queridos, a graça tem que se manifestar, não como exceção, mas como expressão do ser de Deus. Mas aqui nós temos uma atenção. Deus continua sendo justo, verdadeiro. Mesmo que Deus não venha a intervir, Israel estava colhendo aquilo que ele plantou. Aquilo que ele está vivendo é consequência dos seus erros, dos seus atos. A opressão que eles estão vivendo é justa. A dor é consequência do seu pecado, da sua idolatria. A desgraça que caiu sobre eles é punição da quebra da aliança. Veja, não tem nada de errado com o que está acontecendo com ele. Mas Deus não é apenas esse Deus da justiça, como eu disse, não é, queridos? Como Deus da aliança, a aliança inclui também misericórdia para todo aquele que se apresenta arrependido. Você se vê como um verdadeiro arrependido diante do Senhor? Porque se você se vê como um verdadeiro arrependido diante do Senhor, saiba que a misericórdia de Deus está estendida à sua vida, está derramada sobre você. Mas há, como eu disse, uma tensão. Veja, a justiça exige punição, a graça deseja restauração. Deus não pode ignorar o pecado, Ele não pode passar por cima da justiça. Ele é o que é, mas Ele também não despreza um coração quebrantado, um coração arrependido, voltado para Ele. E sabe qual é a resposta de tudo isso? Sabe como que essa tensão se resolve? Em Cristo Jesus. O justo que se entrega pelo injusto, o filho que assume a culpa do seu povo, o cordeiro que resolve essa tensão, é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Na cruz, Deus não anulou a justiça, Ele a satisfez em seu filho. Na cruz, Deus não suspendeu a santidade, Ele a confirmou sobre o seu filho. Na cruz, Deus não ignorou o pecado, Ele o puniu em seu filho. É isso que Deus faz. Não em nós, não mais sobre as nossas vidas, mas Cristo carrega todo este peso, e é por isso que a compaixão pode então ser derramada, é por isso que a história de Israel pode ser então mudada, é por isso que a nossa história pode ser restaurada. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, quando nós nos voltamos a Deus, clamando por sua misericórdia, a sua misericórdia pode vir, porque Cristo pagou o preço da qual eu e você deveríamos de pagar. Porque o próprio Deus, é Ele quem restaura a aliança, e é Ele quem paga o preço e resgata o seu povo. O que acontece aqui no versículo 16 de Juízes, só é possível porque Cristo viria séculos depois. A compaixão, ela é possível por conta da justiça em Cristo. Porque na noite em que ele foi traído, utilizando os elementos da antiga aliança, daquilo que é conhecido como Páscoa, toma o pão e, tendo partido, dá aos seus discípulos, dizendo: este é meu corpo partido por vós. Logo em seguida, então, ele toma o cálice, ergue, dá graças e distribui aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos,
pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Nós vamos participar agora da Santa Ceia, da mesa do Senhor. Nós vamos relembrar este ato do nosso Senhor. Vamos relembrar daquilo que Ele faz, daquilo que Ele age, da forma como Ele se entrega por nós. A Santa Ceia, querido, é um lugar onde a compaixão de Deus se torna visível, onde nós podemos verificar com símbolos visíveis o que significa Deus derramar compaixão sobre nossas vidas. Porque a justiça foi satisfeita, a graça então pode ser oferecida através de Cristo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar nesse instante. Pai Santo, Deus bendito, majestoso Senhor, clamamos ao Senhor por sua graça sobre nossas vidas. Pedimos ao Senhor que venha sobre nós nesse instante. Temos reconhecido, ó Deus, que é por conta da tua graça, da tua misericórdia que nós podemos estar aqui. E agora, diante do Senhor, diante desta mesa, nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e nos ajude a avaliar. Há ídolos em nós, Senhor. Há, por um acaso, uma busca por socorro e não por mudança. Há, de fato, um clamor pelo Senhor, mas não para que o Senhor seja o nosso Senhor, mas apenas nos livre. Que o Senhor tenha misericórdia e aplique isso ao nosso coração. E que haja, de fato, conversão e transformação em nossa vida, para a glória e honra do Teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos passar agora para o momento da ceia, da mesa do Senhor. Geralmente nós temos um cântico que é cantado, mas o nosso irmão... Vou desligar aqui, peraí.